Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse encontro. Essa aula de hoje, mais uma aula sobre a dimensão técnico-operativa do serviço social. Nós vamos falar hoje sobre relatórios, laudos, pareceres, estudo social. Vamos conversar um pouquinho sobre isso nessa dimensão e nas próximas aulas, certo? Então, vem comigo. Vamos juntos conhecer um pouquinho mais desse universo da dimensão técnico-operativa do serviço social. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Ok. Então, estamos na mentoria para concursos públicos em serviço social e nós vamos conversar hoje um pouco sobre essa primeira aula, né, sobre a dimensão técnico-operativa, laudos, relatórios e pareceres. Vamos trabalhar um pouquinho sobre conceitos. É importante, antes da gente entender especificamente a parte técnica, a parte operacional de organizar e sistematizar os relatórios, sistematizar, organizar, planejar o estudo social, é importante que a gente entenda um pouquinho do conceito, de como surgiu, do que é, de como é que, o quanto é importante essa dimensão e especificamente estes instrumentos de trabalho do assistente social. Ok? Então, ok. Vamos lá. Então, trabalhando o conceito, diferenciando instrumentos. Então, olha só, o que que é estudo? O que que é o relatório? O que que é o laudo? O que que é o parecer? Então, o estudo é a análise sobre algo que se quer conhecer por meio da observação e do exame detalhado, ou seja, é a pesquisa sobre determinado assunto. Então, assim, não é difícil de fazer uma correlação com a prática, não é mesmo? Não é difícil da gente fazer uma correlação com a prática. Se a gente entender que estudo é aquele momento em que você vai realmente parar, olhar, analisar. Deixa eu só dimensionar um pouquinho aqui para vocês. É o momento que você vai parar, olhar, analisar a realidade, observar aquela realidade, observar como está posto, observar como está organizado, observar como é, o dia a dia, o cotidiano. Mas para além disso, para além dos instrumentos que você vai utilizar, como, por exemplo, a visita domiciliar, ou a visita, ou a entrevista no domicílio, para além desse momento diretamente com o usuário. É um momento também que você vai parar para se subsidiar de conhecimento teórico, de estudo sobre a realidade a partir também de conhecimento teórico. Então, é aquele primeiro contato que você tem com a demanda. Se você está, por exemplo, diretamente no judiciário, se você vai estar na política de assistência, se você vai estar na educação e você precisa fazer um relatório sobre determinada situação, determinada realidade, primeiro você vai fazer um estudo. Então, você primeiro vai chegar perto daquela realidade, né? Então, análise sobre algo que se quer conhecer por meio da observação e do exame detalhado, ou seja, é a pesquisa sobre determinado assunto. Então, é uma pesquisa teórica, é uma pesquisa em loco, é uma pesquisa através dos documentos, dos encaminhamentos que você recebeu. Então, primeiro é um estudo. Depois você tem o relatório. Então, o relatório é a descrição ou relato do que foi possível conhecer por meio do estudo. Depois que você realizou o seu estudo, depois que você fez, muitas vezes, né, fez todo o planejamento do seu estudo, foi necessário, às vezes, uma visita, foi necessário um atendimento no domicílio, foi necessário uma buscativa do usuário naquela realidade, ou uma visita no território para conhecer aquela realidade. Enfim, você fez o seu planejamento de estudar aquela realidade. Pronto. Conseguiu estudar? Conseguiu identificar, observar o que você queria observar? Agora chegou a hora de colocar no papel. Agora chegou a hora de fazer, então, o seu relatório, né? É a descrição, o relato do que foi possível conhecer naquele determinado espaço de tempo.
Por quê? É importante a gente entender que muitas vezes, até no planejamento, a gente estudou sobre isso quando a gente falou de planejamento, de várias visitas, né? Você conhecer a realidade em determinados momentos, ela vai mudando. Então, aproximações sucessivas e cautelosa, planejada, para você conhecer a realidade mais profundamente. Então, naquele momento, você teve aquela foto, aquela imagem, você fez aquele relato, aquela observação, relatou sobre aquela observação feita, ok? Daqui 2 meses, às vezes, você vai realmente ter outras informações. Então, você vai procurar novamente, estudar novamente, observar novamente, e com certeza o seu relatório, vai conter informações novas, certo? Ok, o laudo é o documento escrito que contém parecer ou opinião conclusiva do que foi estudado ou observado. Lorena, qual que é a diferença de relatório e laudo? Calma, que a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. E parecer é uma opinião fundamentada, o estudo dos aspectos de uma lei ou de um caso jurídico, a opinião de um perito sobre um assunto de sua especialidade. Não existe laudo sem parecer. Não existe laudo sem parecer. E não existe relatório sem conclusão, certo? Mas o parecer, olha só, vou voltar aqui para você, para a gente ler. O parecer é uma opinião fundamentada de um perito, entendeu? Mas, Lorena, eu sou especialista em determinado assunto. Ok. Mas você está na função de perito do judiciário, por exemplo? Mas eu não posso fazer um parecer no meu relatório? Pode, você pode dar um parecer. Por exemplo, quando te pedem um benefício eventual na política de assistência ou um benefício na política de saúde, que você precisa conceder o benefício, você é o especialista naquela hora. Você pode sim fazer um parecer favorável ou desfavorável, certo? Não é errado escrever um parecer. Ele é conciso, fundamentado, legalizado, fundamentado nas leis, né? Organizado a partir das legislações e pontual, mas nem o relatório, nem o laudo e nem o parecer, eles são elaborados sem o estudo prévio. E isso é o que tem que ficar muito claro. Primeiro, você investe tempo realizando um bom estudo, para que você consiga fazer uma boa fundamentação no seu relatório, no seu laudo, no seu parecer e na conclusão de todos eles, né? Para que você se posicione, conclua a sua intenção naquele documento, ok? A gente vai falar um pouquinho mais deles nos próximos slides. Então, vamos lá. Síntese informativa. Olha só, o estudo social, ali eu estou citando a Eunice Fávaro. O estudo social, a perícia social, o laudo social e o parecer social fazem parte da metodologia de trabalho de domínio específico e exclusivo do assistente social. Isso cai em prova, e isso é importante você saber. Porque às vezes vai pedir assim: ah, colega da psicologia, faça um estudo social. Não, não, não. Quem faz estudo social é o assistente social. Ah, faz um relatório social. Quem faz um relatório social é o assistente social. Você pode fazer um relatório informativo, o outro colega, né? Da outra área. Pode fazer um relatório informativo, um relatório circunstanciado, um relatório analítico, mas o relatório social é do assistente social. Então, é importante a gente entender o que é de competência, mas o que é atribuição privativa. Isso é uma atribuição privativa do assistente social, tá? Então, já estou caminhando aí para quem vai prestar concurso público e já estou caminhando aí para várias áreas, né? Falando também da dimensão ético-político do serviço social, ok? Dimensão importante, lembrando que todas as dimensões estão interligadas o tempo todo. Lembra, a gente falou sobre isso em sala de aula. As dimensões estão interligadas o tempo todo, uma não funciona sem a outra. Jamais. A gente falou bastante sobre isso. Então, específico, exclusivo, privativo do assistente social, que pode trazer à tona a dimensão de totalidade do sujeito social,
ou sujeitos que juridicamente estão envolvidos na ação judicial. Não só na ação judicial, aqui é uma citação, mas que estão envolvidos no nosso estudo social, que estão envolvidos diretamente, que demandam a nossa atenção, que demandam a nossa intervenção, o nosso atendimento. Então, nos foi solicitado um relatório, nos foi solicitado o relatório social, nos foi solicitado no judiciário, na promotoria, né, no sistema, até no sistema penitenciário, nos foi solicitado um laudo social, é exclusivo do assistente social, certo? Então, não é só no judiciário. Nos foi solicitado um estudo, a elaboração de um documento, a gente tem que saber o que é da nossa competência e o que é da nossa exclusividade. E que todos eles precisam ser subsidiados sempre com o estudo. Acho que ficou bem claro sobre isso. O estudo social, expresso em relatórios ou no laudo social, reporta-se a expressões da questão social e ou a expressão concreta de questões subjetivas que podem estar relacionadas à perda ou ao sofrimento que culminou numa ação judicial. Gente, quando a gente fala em relatórios sociais, em laudos sociais, isso surge muito no judiciário. Porque o surgimento do serviço social, a origem do serviço social, também esteve muito atrelada ao judiciário. Não foi só as prefeituras, né? Teve muito atrelada ao poder judiciário. Então, muito se estudou sobre a função deste profissional, a dimensão técnico-operativa deste profissional nesse âmbito, tá bom? Então, a gente sempre vai ver muitas citações quando a gente fala de relatórios, laudos e pareceres. Deixa eu ver se está aqui. Aqui. Esse fala, dimensão, fala de relatórios, laudos, pareceres. Tem um outro que não está aqui comigo. Aqui, ó. Esse daqui também fala bastante. Ó, tá vendo? Então, vai falar muito aqui, ó. Esse aqui fala muito, ó, tá vendo? No judiciário, mas também fala penitenciária, previdência social, que precisa muito dos nossos pareceres, entende? Só que não impede que a gente faça isso em outras políticas públicas, tá? Consegue ver? A luz tá muito forte, né? Ó, ok? Então, isso aqui vai ajudar bastante para vocês, subsidiar vocês de segurança para escrever os relatórios de vocês. Tá. Então, por que que nós somos requisitados? Por que que o assistente social é requisitado para fazer um estudo social? Porque este profissional intervém diretamente na realidade, nós somos essencialmente interventivos, e essa atuação deste profissional, ele tem habilidade, ele tem competência para analisar aquela realidade, a partir do entendimento do que são as questões sociais, a questão social, as expressões da questão social. Consegue fazer esse olhar, consegue ter este olhar para além do que está posto, para além da aparência. Um olhar objetivo e também um olhar subjetivo do indivíduo e desse indivíduo na comunidade, na totalidade, entre os seus pares, entre os demais sujeitos daquela realidade. Então, o assistente social, ele tem essa competência para fazer essa análise, para entender as expressões da questão social e fazer essa correlação sobre o que é que está demandando a minha atenção. O que é que esse usuário tá, o que esse usuário, esse demandante está solicitando? Ou o que é que estão solicitando de mim para que eu veja, para que eu intervenha, para que eu me posicione, para que eu conceda um benefício ou não, para que eu tenha esse posicionamento muitas vezes favorável ou desfavorável. O profissional, o assistente social, consegue fazer essa análise da realidade, entende? Consegue fazer essa análise da condição daquele usuário naquela situação. Consegue fazer essas correlações, entender as relações de força, entender as correlações do cotidiano, do dia a dia, para então se posicionar. Diferente de outros profissionais, que têm o seu olhar muitas vezes mais subjetivo, muitas vezes sem essa capacidade de olhar de correlacionar
com as expressões da questão social. Então, por isso que somos realmente convocados para realizar o estudo social que a gente aqui ainda a Eunice fala, né? Temos essa capacidade para relatar sobre perda, sobre sofrimento, né? Sobre a realidade. Na política de assistência, a gente fala muito sobre vulnerabilidade, sobre risco social. Então, nós temos essa competência, essa habilidade, essa capacidade para conseguir analisar, fazer um estudo aprofundado a partir do entendimento de que este usuário ele muitas vezes, ou em todas as vezes, ele é também consequência da exploração. Ele é consequência da exploração do mundo do trabalho, ele é também um resultado das expressões da questão social. A gente consegue, como assistente social, fazer essa análise. A gente consegue entender por que que aquela família está naquela condição, o que aconteceu, por que que ela não consegue acessar direitos, por que que ela não consegue acessar? O que faz com que ela não consiga perceber a sua realidade? Por que que ela não acessa o mundo do trabalho? Por que que ela não consegue compreender e que ela está naquele sofrimento, ela está naquela vulnerabilidade, ela está em risco? Então, a gente consegue, sim, fazer uma análise mais completa, mais totalitária daquela realidade. Então, esse estudo envolve diretamente um sujeito, um casal, uma família, sua história social a ser conhecida passa necessariamente pela sua inserção na coletividade. É isso que a gente está falando. A construção do estudo social contempla a inclusão dos sujeitos singulares na universalidade mais ampla na qual ele está inserido. A gente não olha apenas o indivíduo, a gente olha esse indivíduo, este sujeito, no meio em que ele está inserido. E a gente precisa entender o que está implicando diretamente e indiretamente na vida, na realidade daquele sujeito, daquele demandante, daquele usuário. O que está acontecendo naquela realidade? Então, o assistente social ele tem essa capacidade de ir além da aparência. Ok. Então, ali no judiciário, o estudo e relatório não têm significado específico no campo sociojurídico. O laudo, segundo o Código do Processo Civil, é a exposição feita por escrito pelos peritos das conclusões obtidas em relação ao que foram consultados. No sócio jurídico, aquilo que eu disse, é o laudo, ok? No dia a dia das políticas públicas, é o relatório. Então, o que muda muito é a realidade. A requisição de fazer o estudo social independente. O laudo precisa de fazer um estudo social. Não tem laudo sem estudo, gente. Não tem. Precisa previamente ser feito um estudo social. Mas você faz isso e depois entrega um produto. Esse produto é o laudo. A gente vai ver lá na frente a estrutura desse documento, tá bom? Então, a gente entrega um produto. O laudo é feito por perito. Perito. Por isso que naquele livro vocês viram, né? Também da Previdência, do Judiciário, do Penitenciário. Por quê? Porque é feito pelo perito. Este perito, o assistente social, é um perito. Mas, por exemplo, no Judiciário, tem peritos de todas as áreas. Entenderam? Então, o perito, o laudo social é feito pelo perito assistente social, faz uma perícia social. Então, essa perícia é o estudo. Então, primeiro você faz essa perícia social, você faz esse estudo. Muda o nome, vocês percebem? Mas você faz essa perícia, você faz esse estudo, entrega o laudo. Nas políticas públicas, você faz o estudo social, entrega o relatório. Deu para compreender? Deu para compreender? Ok, então seguimos. Deus, por que que vocês não conseguem entender que eu estou trabalhando? Meu Deus, por que não conseguem entender? Eu estou trabalhando, não pode, eu estou gravando um vídeo. Não, Hugo, dá licença. Dá licença, Hugo. Fecha a porta aqui.
Certo, vamos continuar entendendo essas diferenças. Então, laudos e relatórios sociais no campo sócio-jurídico. Vamos lá. Opa, passou. Então, laudos e relatórios sociais no campo sócio-jurídico. Ambos são frutos de um estudo avaliativo, ok? Laudos e relatórios. Ambos são frutos de um estudo avaliativo. Não, nenhum profissional, o assistente social, ele não vai fazer um estudo sem uma intenção, sem um objetivo. Então, ele já começa o estudo num processo de avaliar, de identificar, de questionar, de analisar aquela realidade. Então, já é automaticamente você começa um estudo, você faz um atendimento no equipamento, você faz um atendimento no domicílio, você faz uma visita e conhece a realidade do território, automaticamente o seu senso crítico ele é aguçado e ele é automático, você já sai dali se posicionando, olhando, criticando para perceber o que é necessário você na política pública intervir ou no judiciário fazer um relatório, né, fazer o laudo. O que você precisa observar. Então, automaticamente ele já tem esse perfil avaliativo. Então, comunicam o trabalho realizado e intervenções feitas são sempre conclusivos, podendo conter sugestões e também parecer. Já disse, repito, são sempre conclusivos. Não tem relatório, não tem laudo sem conclusão. Você precisa concluir daquele momento, daquela foto. Se você tem 10 dias para fazer um relatório, o seu relatório é sobre os 10 dias que você visitou. Se em 10 dias você não tem condição de, de às vezes, dar um parecer definitivo sobre determinada situação, você vai falar sobre os 10 dias. E naqueles 10 dias, o que você observou? Qual foi a sua avaliação daquele recorte de tempo, certo? Eu preciso me posicionar sobre a concessão do benefício eventual de tal família. E essa família veio solicitar o benefício e eu preciso responder esse relatório. Auxílio funeral, por exemplo, que é sempre rápido, já foi, já faleceu, e eu preciso fazer aquele relatório. Beleza, faço o estudo, concedo o benefício, ok, terminei. Agora, eu preciso fazer um relatório sobre a capacidade protetiva daquela família. Opa, opa, 10 dias talvez não é tempo suficiente para concluir um relatório, um parecer em 10 dias. Conclusivo. Não é possível. Não acredito. Não acredito que é bem complexo você fazer isso em 10 dias. Então, você vai falar, ó, nesses 10 dias, percebeu isso, percebeu aquilo, você já está avaliando. A família teve esse posicionamento, a realidade é assim, as crianças são assado, o acesso a serviços públicos são assim, assim, assim. Percebe a fragilidade do acesso aí. Tá vendo que eu estou me posicionando? Eu estou concluindo, eu estou me posicionando, estou dando um parecer. E eu posso dizer, é necessário mais algumas visitas, ou 10 mais alguns dias, para conseguir identificar essa situação. Posso colocar isso no meu parecer. Porque não deu tempo em 10 dias, percebe? Mas eu concluí aquele laudo ou aquele relatório naquele prazo. Tive um fechamento. Não entregue relatório, nem, por favor, sem um fechamento, sem uma conclusão. Em um tribunal de justiça, se elabora laudos e relatórios. Em regra, o laudo está juridicamente relacionado ao sujeito, parte do processo judicial, e relatório pode ser referente a uma pesquisa ou apresentação de uma atividade desenvolvida ou providências a serem tomadas. Lorena, confuso? Peraí, Lorena, me ajuda a entender. Ó, vamos lá. Lorena, mas não faz lá, não faz relatório no judiciário, na promotoria, enfim. Não faz relatório? Sim, você faz relatório. Você vai fazer uma visita numa instituição. Faz um relatório informativo.
Você faz um relatório social, sim, sobre o que você observou, faz uma conclusão. Sim, você faz. Faz um direcionamento, se for necessário. Agora, precisa da perícia, precisa do perito para esse documento, esse laudo, compor os autos, né, no processo. Aí é diferente, aí é um laudo, entende? Tem toda uma estrutura do laudo e o parecer ali que vai fazer parte do processo. Agora, muitas vezes, até no dia a dia do judiciário, não é todas as suas atividades que você vai fazer laudo. Você muitas vezes vai fazer um relatório sobre alguma determinada situação, alguma determinada realidade, algum determinado contexto que você faz parte, então você também faz relatório. Beleza. Exemplos de relatórios: circunstanciado, informativos, em situações de emergência, acompanha parecer técnico, de visita domiciliar, de inspeção institucional, por exemplo, tá vendo? Envolve descrição do que foi visto e parecer conclusivo, aponta falhas, providências. Então, olha só os relatórios que são possíveis no judiciário. Não só no judiciário, no acolhimento, na alta complexidade, na proteção social básica, você também faz relatórios informativos, circunstanciados, relatórios de emergência, relatórios da visita, do atendimento no domicílio. Todos eles precisam ter uma conclusão, né? Nos meus benefícios eventuais, que eu atendia no CRAS, eu fazia um parecer, fazia um relatório, uma informação, introdução, desenvolvimento, parecer. Parecer social, favorável ou desfavorável. Eu era, naquele momento, a especialista sobre aquele assunto. Daí eu colocava o meu parecer. Não colocava conclusão. Pode pôr conclusão? Pode. Mas precisava do meu parecer, favorável ou desfavorável. Então não era só uma conclusão, era um parecer. Então, eu faço, né? Farei, sempre que me for solicitado uma conclusão sobre o acesso à concessão de determinado benefício, um parecer. Ok. Relatório social. O relatório social, como documento específico elaborado por assistente social, se traduz da apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da questão social. Já falamos sobre isso. Enquanto objeto de intervenção desse profissional no seu cotidiano laborativo. Então, no cotidiano do assistente social, ele lida com as expressões da questão social e ele vai trazer à luz o que ele observou. Ele vai apresentar de forma descritiva e interpretativa do que ele percebeu da realidade. Muitas vezes, quando a gente faz acompanhamento familiar, por exemplo, em dupla, o psicólogo interpreta diferente aquela realidade. E aí é o momento de você dizer, não, eu interpretei assim, como assistente social, eu percebi assim, 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 assim. Então você vai colocar a sua interpretação, o seu posicionamento. Por exemplo, uma vez eu escutei fazendo uma visita com um colega, e o colega disse o seguinte: mas essa pessoa tem deficiência mental leve, né? E será que ela consegue cuidar da tua família? Será que ela vai conseguir cuidar da família dela, né? Será que ela vai conseguir proteger a família dela? E aí eu falei, bem, o fato de ser pessoa com deficiência, né, uma deficiência mental leve, por si só não descaracteriza a competência dela, dessa mãe, cuidar e proteger dos seus filhos. Por si só não descaracteriza. A gente precisa fazer a aproximação, fazer o estudo, fazer o acompanhamento para a gente então interpretar, investigar, observar para perceber se ela vai conseguir. Por si só, não posso dizer que sim, somente depois da visita. E aí a gente fazia a visita e aí essa família, essa mulher, ela tinha uma forma de conduzir a vida dela. Por quê? Por conta das experiências dela, do histórico de vida dela, de como ela foi criada, de como do acesso que ela teve à formação educacional, enfim. Ela tinha uma forma de perceber a realidade dela. E isso automaticamente fazia com que ela tivesse uma postura na realidade, no dia a dia dela.
eu não posso levar para o senso comum e entender o que é certo e o que é errado. Eu preciso perceber o porquê daquele dia a dia dela, por que que ela tinha determinado posicionamento, por que que ela fazia tal atividade, enfim. Por que que a casa dela tinha aquela organização, por que que ela entendia que os animais ali em volta não tinha problema nenhum, uma vez que ela estava gestante. Então, a gente tinha, eu conseguia interpretar aquela realidade a partir das vivências dela. Então, eu trazia à tona todas esses pormenores da realidade que ela já viveu. O colega, por sua vez, não conseguia fazer todo esse contexto histórico, essa análise sócio-histórica, não conseguia ter essa percepção de ir além do que estava posto, só conseguia ver o que estava posto, que não era uma boa visão, vamos dizer assim. Mas eu sou assistente social, eu preciso ir além do que está posto. E aí, essa é a grande importância deste profissional, que é ir além do que está posto, além da aparência, fazer uma investigação da realidade. E aí tem essa discussão de visita domiciliar, de atendimento no domicílio, que não é para usar mais, né? É uma sugestão do Cefes que não é para usar mais visita domiciliar por conta da característica investigativa. Só tem característica investigativa se você achar que você é um policial que está investigando aquela realidade a partir de uma postura policialesca. Eu nunca achei assim, nunca ensinei os meus alunos assim. Agora, de nada adianta mudar o nome se o perfil e a postura continuarem os mesmos. Porque o que você vai fazer no domicílio? O que você vai fazer no domicílio é conhecer a realidade daquela família a partir conhecer melhor aquela família a partir do dia a dia dela, tá? Da realidade dela. Conhecê-la no dia a dia, no território, na comunidade, na casa dela. Fazer com que ela se expresse melhor, fazer com que ela se sinta mais confortável, estreitar o vínculo, tem vários objetivos. E sim, investigar de uma forma de pesquisa aquela realidade. Então não muda. Pode mudar o nome, mas a intenção não muda. Só que você não é polícia. Você não tem um certo e errado. Não é você que diz o que é certo e errado, como nessa história que eu acabei de contar. O que é errado para mim não importa. Agora, quando eu falei do que estava posto naquela família, quando ela não se importava com a realidade daqueles animais que ficavam ali em volta, ela não tinha acesso às informações sobre, por exemplo, leishmaniose, sobre, por exemplo, toxoplasmose. Então, olha só, é diferente, é política pública. Ela não tinha acesso àquela informação. E aí é muito mais fácil chamá-la de, não tá nem aí. Então, olha só, é falta de acesso. Então, eu automaticamente percebi isso, rapidamente, diferente da colega. Então, fazer esse estudo e relatar que sim, que aquela família encontra numa situação de vulnerabilidade, que a mãe não tinha consciência sobre as situações que a colocavam em risco, ela e a sua gestação. Contudo, foi feita a orientação, foi feito o encaminhamento e percebeu-se que ela tomou, ficou um pouco, teve mais consciência, né, sobre o assunto, sobre o risco que ela estava correndo, e ela se propôs a ter uma outra abordagem dentro da casa dela, uma vez que ela compreendeu que ela está em risco. Pronto, concluí, concluí. E o parecer, Lorena? E o parecer em 10 dias? Em 10 dias, ela ainda não está em segurança. Se é 10 dias para eu ter um parecer, eu coloco. Ela ainda não está em segurança. Contudo, ela se colocou numa postura de compreender a realidade e de modificá-la. Vem parecer. Não está, ela não está segura, mas ela está se posicionando. Quem toma a decisão no final da história é o juiz, não é mesmo? É a Previdência, com relação ao laudo, né? É a Previdência, é o juiz, não sou eu.
mas o meu parecer foi dado. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente não coloca bem descrito ali, a gente pode, temos nas mãos, é, não somos nós quem decidimos, mas a gente não coloca, não faz um parecer muito bem elaborado. Se a gente não conclui o nosso relatório com muita consciência do que a gente está colocando ali, a gente pode taxativamente definir a vida daquela família. Se a gente não coloca um relatório muito bem elaborado. Se eu não colocasse, por exemplo, nesse relatório, de que ela tem consciência de que ela vai trabalhar e tal, ou seja, ainda calma, peraí, que tem, dá um tempo, né? Dá um tempo, posso colocar. Será trabalhado tal coisa, no entendimento de que é possível a mudança da realidade, sabe? Então a gente tem que colocar, a gente tem essa obrigação de colocar. Porque senão pode mudar a realidade daquela família porque a gente não colocou do jeito que precisava, do jeito que deveria colocar no relatório. Então, assim, é muito sério. É muito sério. Por isso que o estudo tem que ser muito bem feito, né? Quando eu falei sobre pessoa com deficiência, uma mãe, uma gestante com deficiência leve, que ela, se era taxativa ou não, ela cuidar daquela família, o que que eu tive que fazer? Voltei lá no estudo e fui estudar sobre o assunto. Fui conversar com a minha colega, fui estudar sobre o assunto, para eu poder entender se realmente aquela família estava segura ou não, se ela tinha capacidade de oferecer proteção para a família ou não. Então, primeiro fui fazer o estudo, para depois fazer o relatório, para depois continuar as visitas, para terminar o meu planejamento para elaboração do meu relatório. Então, é muito sério, gente, é muito sério, tem que tomar bastante cuidado. Então, relatório social com a finalidade de informar, esclarecer, subsidiar, documentar um auto processual relacionado a alguma medida protetiva, socioeducativa, concessão de benefícios, enfim, prevista no ECA ou enquanto parte ou enquanto parte de registros a serem utilizados para a elaboração de um laudo ou parecer. Então, aqui está naquele livro que eu mostrei para vocês. Estudo social, imperícias, laudos e pareceres sociais. É no campo sócio-jurídico. Então, por isso que a citação tem esse recorte, certo? Então, eu posso fazer um relatório social, ele faz parte do meu planejamento, e ele vai fazer parte, sim, né, enquanto parte de registro a serem utilizados para a elaboração do meu laudo, né, ou do meu parecer. Eu posso fazer esse documento. Enquanto eu estou nesse processo de. Eu fiz o. Vamos lá, deixa eu abrir aqui para olhar melhor para você. Eu fiz o meu estudo, meu planejamento para fazer o estudo social daquela família. No meu planejamento, eu tenho 3 meses. Nesses 3 meses, eu vou fazer o estudo, vou fazer a visita, vou fazer o contato com o fulano, com o Bertano, com a vizinha, com a instituição e tal e tal. E eu posso fazer uns relatórios, vou subsidiando quem me solicitou o laudo. Eu posso ir construindo o documento. Vou fazendo relatório. Foi realizado relatório informativo, relatório social, informativo. Foi realizada a visita institucional, assim, 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 no dia tal, observou-se isso, a realidade da família, a relação com a comunidade, a relação com a escola, coloco no relatório. Quando eu vou fazer o meu laudo, né, como perita, para juntar também lá nos autos e tudo mais, todos esses relatórios que eu fiz, obviamente, eles farão parte do meu laudo. Com certeza eles farão parte do meu laudo, como perita do judiciário, perita do INSS. Com certeza eles farão parte, porque eles são subsídios, eles são anexos, adendos. Muitas vezes a gente coloca assim, vide a página tal, onde tem o relatório tal, que já foi anexado ali. Então, percebem, eu posso fazer o relatório. Não é errado fazer o relatório. Mas o perito social do sistema de justiça, da Previdência, ele elabora um laudo na conclusão do seu estudo. O laudo e o parecer. Vão anotando, gente, vão anotando as suas dúvidas, coloquem depois no chat, me mandem direct, me mandem
mensagem ali no grupo do WhatsApp, tá bom? Vão anotando. Enquanto vocês estão estudando, vão anotando. E depois eu tiro as dúvidas de vocês, ok? Não fiquem com dúvidas, porque eu estou tentando ir bem devagar para vocês conseguirem perceber as diferenças. Espero que vocês estejam conseguindo perceber. Se não, anotem, que aí eu pergunto, a gente faz um mapa mental depois, tá bom? A gente consegue. Não fiquem com dúvida. Vamos seguir. Ó, para Magalhães, Para Magalhães, assinala a existência de diversos tipos de relatório e destaca aqueles que comumente fazem parte do cotidiano das instituições voltadas ao atendimento direto ao usuário. Então, olha só, a gente tem um relatório informativo, a gente já falou sobre alguns relatórios, né? Então, olha só, a gente tem relatório informativo, a gente tem relatório circunstanciado, a gente tem um relatório de visita, relatórios, né? Isso aqui são só alguns modelos de relatórios. Então, ó, relatório informativo, objetivo, informar dados ou fatos importantes. Então, você precisa se manter o teu plano de acompanhamento familiar, por exemplo. Você tem que fazer o seu plano de acompanhamento familiar, tem ali 6 meses de acompanhamento familiar, e aí você precisa ir alimentando. Ao invés de ir colocando só alguns pontos importantes, você pode se organizar de bimestralmente fazer um relatório informativo, conclui o documento, porque na hora que acontecer alguma coisa, se acontecer, né? Algo de você ser, de perguntarem sobre aquela família, aquela condição daquela família, você já tem um relatório, né? Você já está ali descrito, informando, né, dados importantes. Pode ser utilizados no decorrer de um processo de acompanhamento para informar algum fato urgente ou novo, nas atividades da triagem. Então, você fez um grupo, por exemplo. Você fez um grupo, e nesse grupo socioeducativo ali, ele tem um encontro por semana e no final do mês você quer fazer um relatório informativo. Foram realizadas tantas reuniões, os temas foram esses, foram tantos participantes, observou isso, observou a participação desse grupo, observou a participação dessa mãe, com um grupo de mães, por exemplo. Observou o quanto o grupo está produtivo, avalia, conclui, tá? Conclui. Contudo, não estamos alcançando o nosso objetivo. É um relatório informativo, está informando. É um relatório informativo sobre aquela família mora tantas pessoas em tal endereço, a renda é tal, a realidade do mercado de trabalho, do mundo do trabalho é esse, os adolescentes estão assim, 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 assim. Conclui-se que essa família demanda atenção da política de assistência. Conclui-se que essa família em situação de vulnerabilidade requer encaminhamentos assim assim que serão organizados. Conclui, sempre conclui. Não importa o tipo de relatório, você vai fazer uma conclusão. O circunstanciado, por sua vez, ele é mais denso, tá? Aqueles relatórios informativos que são feitos em situação de emergência. Pode ser usado em casos onde a criança encontra-se em situação de risco e necessidade de ser abrigada em alguma instituição de acolhimento. Nesse caso, o parecer emitido após um breve relato de situação que demanda a intervenção é enviado imediatamente ao judiciário e o laudo dessa situação é elaborado depois do estudo mais aprofundado. Olha só, eu trabalho hoje no abrigo. Eu faço laudo, não sou perita. Eu não sou lá do judiciário, eu não sou a perita. Eu sou assistente social do abrigo. Então, nesse caso aqui, qual que é esse relatório circunstanciado que eu disse que ele é mais denso? É, por exemplo, o PIA. O PIA, um plano individual de atendimento, a forma como ele é elaborado, ele é um relatório circunstanciado. Não é um plano individual de atendimento. A forma como ele é elaborado não é um plano. Ele é o que eu vejo por aí, né? E o que eu faço. Ele é um relatório circunstanciado. Porque plano é plano, gente. Plano é plano, objetivo, meta, resultado. Plano é plano. Venho trabalhando isso, eu, a equipe, estamos debatendo sobre isso, apoio à gestão, apoio técnico, estamos debatendo sobre isso, tá?
mas ele é um relatório circunstanciado. Então, quem já fez PIA por aí, é isso. É isso. Denso, detalhado, né? Com um posicionamento no final muito sério, a partir de um estudo muito qualificado, certo? Ah, Lorena, mas muitas vezes eu tenho 20, o juiz me dá 10 dias, 15 dias para concluir ali. Faz um relatório informativo, mas no formato do PIA. Faz um relatório informativo. A descrição no documento é o processo metodológico ali, né? Do documento que vai te direcionar. Então, um relatório informativo, 20 dias. 3 meses, um relatório circunstanciado, com certeza. Relatório da visita. Resulta nas visitas do assistente social nas casas das pessoas, bem como das escolas, creches, abrigos, visita institucional, visita domiciliar. Então, você vai descrever qual foi o seu objetivo, né? Vai colocar identificação, demanda, descrição. Qual é a sua demanda? Qual é o seu objetivo? Por que que você foi lá? E aí você faz a sua descrição. Não deve ser detalhista. E focar, né? Apenas o que é relevante para que os objetivos da avaliação sejam alcançados. Percebam? Os objetivos da avaliação. No final, você vai concluir, né? Concluiu-se que se for na CI, na creche, né? Se for na CI, na escola, concluiu-se que o adolescente, a criança, está tendo dificuldade com isso, as relações são essa e essa e essa, o trabalho a ser realizado precisa ser focado nesse. Futuros, futura intervenção. Sempre concluindo, sempre concluindo. Bem, acho que terminamos por aqui. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre o estudo social. Falamos bastante, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre o estudo social na nossa próxima aula, tá bom? Espero vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Se vocês ficaram com dúvida, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ver vocês. Se vocês ficaram com dúvidas, não fiquem. Perguntem, questionem, mandem mensagem, ok? Coloquem lá no grupo. A gente vai conversando. Se você tiver alguma dúvida do que eu falei até aqui, a gente vai conversando. Para quem está fazendo concurso público, responder questões agora. Vai respondendo questões e vai alinhando o seu conhecimento com a prática de responder questões, certo? Vai alinhando que você vai percebendo aonde você está errando, onde você está acertando, porque o conhecimento até aqui sobre os três, o conhecimento prévio até aqui você já tem, ok? Agora a gente vai aprofundar um pouco mais, mas já é um conhecimento suficiente para responder a questão, ok? A gente se vê na próxima aula.